Pais queridas, mais uma vez, muito bom estar aqui. Agora falando para todas. Tá. Agora falando para todas, né? Já falei com algumas individualmente. A satisfação de estar aqui com vocês, para mim foi um milagre. Acredito para algumas também. As lutas que enfrentamos para estarmos aqui. Então, como a Messia disse, não vamos desperdiçar tempo, energia, com coisas triviais. Estamos numa batalha, para algumas que não sabem, temos enfrentado diversas dificuldades, vamos estar em espírito de oração. Não estamos a passeio, o lugar é super agradável, é muito bom. Para algumas que não têm experiência com frio, é novidade, mas é distração também. As flores são lindas, a paisagem é linda, mas não vamos nos esquecer daquilo para que viemos. Sermos edificadas, sermos ajudadas, sermos capacitadas. Esse é o foco daqui. Eu sou muito falante, acredito que muitas já me conheçam, mas eu sou Carla. Sou lá do Rio Grande do Norte, como eu costumo dizer, onde o Brasil faz a curva. Temos belíssimas praias, as irmãs que, porventura, desejarem conhecer, entrem em contato. E receberei, não posso dizer receberemos, mas receberei com todo prazer, cada uma das irmãs. Então, assim, o tema da gente, dessa conferência, Mulheres Idôneas Chamadas à Comunhão. As irmãs, eu acho que já tiveram conhecimento que a gente está aqui partilhando um pouco, fazendo um resumo, um apanhado de duas etapas que nós passamos, que é o livro Chamados à Comunhão do Seu Filho. Quem conseguiu acompanhar? Chamados à Comunhão, de Stephen Cowell. E agora a apostila, o livro Ajudadora Idônea. Aí já teve mais gente, não teve? Teve mais gente. Então, é uma junção desses dois livros. Estamos fazendo um fechamento, uma comunhão em torno desses dois livros. Daí porque também vocês acredito que vão entender por que Mulheres Idôneas Chamadas à Comunhão. E quando foi feito o convite para vir partilhar um pouco disso, eu digo, Senhor, eu escolho um livro, eu escolho um outro, para partilhar alguma coisa. O Senhor colocou no meu coração de juntar os dois. E eu não sei se as irmãs que leram e puderam acompanhar os dois livros conseguiram fazer algum link, alguma conexão entre o que lemos nos Chamados à Comunhão e o que lemos no Ajuda Idônea. Se a gente for parar um pouquinho, tem, irmãs, porque a palavra do Senhor não é desconexa. E se tudo que nós lemos e é proposto para estudo é mediante oração. Então, nada é por acaso. Nenhuma escolha é feita aleatoriamente. É mediante cobertura, é mediante muita oração. Então, o Senhor não ia orientar a lermos Chamados à Comunhão e, do nada, dar um giro e vamos para a Ajudadora Idônea, Ajuda Idônea, sem ter conexão nenhuma. E tem, irmãs. E graças ao Senhor, foi a essa direção que Ele me levou. Fazer uma conexão, que poderiam ser feitas outras, se as irmãs se dispuserem a fazer um estudo, se porventura ainda não fizeram, Tem. E eu vi um ponto apenas, e é isso que eu quero partilhar com as irmãs um pouquinho, para não me estender muito, que vai ter um momento de mutualidade. Irmãs, toda vez que a gente está nas nossas reuniões virtuais, eu digo, irmãs, funcionem, falem.
Eu vou aqui seguir o conselho do filho da Miriam. Eu estou entre amigas. Eu estou tremendo, mas é porque eu não sei ver muita gente assim. Mas eu considero cada uma amiga. Né? Então, assim, vamos considerar umas as outras como amigas. Vamos partilhar. Todos nós temos um pouco de Cristo. Vamos partilhar esse Cristo que nós temos. Nossas experiências, como a Mércia falou. Irmãs solteiras. Irmãs solteiras. Aquelas que ainda não, porventura não casaram, subam nos ombros da que já tem algum tempo de caminhada. Não comecem do nada. Muitas de nós começamos do nada. A Mércia já falou isso. Casou sem conhecimento de nada. Teve que aprender a duras penas. Aproveitem, subam nos nossos ombros. Partilhem seus medos, partilhem suas dificuldades, partilhem seus anseios. E vamos seguir juntas, vamos edificar-nos mutuamente. Então, o que o Senhor colocou no meu coração foi um tema chamado comunhão para a edificação no lar. Fiz aqui apenas um pequeno esboço, só para ajudar as irmãs a irem acompanhando, não se perder, tá? Quiserem copiar depois, eu posso partilhar, enfim. Mas vamos nos deter um pouco, vou puxar um pouquinho mais das irmãs, vai ser um pouco mais de palavra, não no sentido que não tenha tido, mas um pouco mais de exercício da mente mesmo, para a gente poder e fazer, ao mesmo tempo, um checklist em nós mesmos, daquilo que nós estudamos. Então, no capítulo 3 do livro Chamados à Comunhão, vai falar sobre como edificamos, os materiais que nós usamos para edificar. O irmão Stephen Call vai abordar isso lindamente. Quais são os materiais que nós utilizamos para a edificação? Ele fala bastante da igreja. Eu vou tentar fazer uma aplicação ao nosso lar, fazendo esse link com o livro Ajuda Idônea. Então, nós obtemos esses materiais para a edificação tendo comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Foi a essa comunhão que nós fomos chamadas. Uma comunhão eterna, linda, perfeita, harmônica. E nós fomos, irmãs, nós fomos chamadas a essa comunhão. Eles eram perfeitos, eles se complementavam, eles eram um, mas eles queriam ter a nossa comunhão conosco também. Isso não é pouca coisa, irmãs. Então, nessa comunhão, nós obtemos materiais, ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais nós obtemos da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, são esses materiais que nós utilizaremos também para a edificação dos nossos lares. Nós temos acesso a muitas coisas. Ideologias, filosofias, psicologias, muita coisa. Tem muitos coachings, eu acho que é assim que fala, muitos. Né? Mas o que de Cristo isso tem? Então, tem um versículo, está em 1 João 1,3, que o irmão Stephen Call traz, que é o que temos visto e ouvido, também vou-lo anunciamos, para que vós também, tenham comunhão conosco. A nossa comunhão, vós tenham conosco, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, é essa comunhão que nós vamos partilhar e nós vamos obter esses materiais e também passar para as demais, porque a comunhão também é horizontal, é vertical e horizontal. E nessa comunhão nós trocamos materiais, ouro, prata e pedras preciosas, e nos edificamos mutuamente. Mas também tem um outro grupo, madeira, feno e palha. Então, nós também temos que estar atentas a isso. Qual o material? E é responsabilidade nossa.
Paulo diz, vede como edificais. E o nosso lar, a edificação do nosso lar, é responsabilidade nossa. A mulher sábia edifica. Então, nós edificamos os nossos lares. Vamos estar atentas a que materiais nós edificamos. Nós precisamos estar em constante comunhão com o Senhor, porque Ele, eu partilhei até isso na leitura, Ele é o nosso fornecedor, Ele é o nosso depósito. É nele, quando nós obtemos os materiais, quando nós precisamos de sabedoria, vamos a Ele. Quando nós precisamos de prudência, vamos a Ele. Precisamos de amor, vamos a Ele. Nele nós temos tudo. Quão desesperador, irmãs, seria, porque eu não acredito que vá ser, mas seria se depois de tudo, de termos feito tudo, chegarmos ao tribunal de Cristo e nossas obras, quando apresentarmos, ser queimada pelo fogo, porque foi madeira, feno e palha. Ouve do Senhor, aparta-te de mim, não te conheço. Depois de tantas obras feitas, de tanta energia desprendida na força do nosso braço, quando nós temos tudo nele. Então, vamos meditar um pouquinho nesses materiais que nós utilizamos para a edificação do nosso lar. Primeira coisa que Paulo também fala, o fundamento não deve ser outro, deve ser Cristo. Nós aqui somos todas cristãs. Nosso viver é Cristo. Então, o fundamento também deve ser o Senhor. Os materiais, como eu disse, devem ser fornecidos por Ele em comunhão. O que a Messia falou, todo dia irmos à palavra, ter aquele momento com o Senhor. Priorizar isso, irmãs, porque nós somos tomadas por diversas coisas. Eu não sou nenhum alienígena. Eu acredito que muitas de vocês passem por isso, da gente começar o dia, eu vou à palavra, e já começa na mente. Eu podia ter botado a roupa para lavar enquanto eu estou aqui na palavra, porque enquanto eu estou aqui, a roupa já está lavando. Mas enquanto eu botar lá, o lixo vai passar, eu tenho que botar o lixo lá fora também. E aí eu fico tranquila aqui na palavra, porque a roupa já está lavando, o lixo já está fora. Mas eu posso tirar o feijão da geladeira que está congelado, porque enquanto eu estou aqui na palavra, o feijão também já está descongelando. É só comigo isso? Não é assim? E enquanto a gente está na palavra, está essa luta na nossa mente. Aí vai, Senhor, não, vamos voltar aqui, vamos voltar. Sim, hoje tem que fazer arroz. O arroz estava acabando, mas vamos voltar à palavra. Onde era mesmo que eu estava? Não é só comigo, né? Então, a importância dessa comunhão todo dia. É ela também que vai nos dar força. Ela que vai dar sabedoria, até para saber que roupa vai botar na máquina, senão mistura tudo, branca com colorida e mancha tudo. Então, essa comunhão é imprescindível. Nenhum método humano, né? Nós temos muitas coisas que podem nos ajudar. A Messia ontem falou, inclusive, a Miriam falou ontem, inclusive, tantas coisas nos ajudam. E temos outras, temos planner, teve inclusive uma irmã, não sei se ela está aqui, que compartilhou um belíssimo no grupo, né? Era um planner um planejamento para comida, eu acho, né? Foi uma coisa linda, uma arte maravilhosa que ela fez. Oi? Isso, e maravilhoso. São ferramentas, não são materiais. Então, até para usar essas coisas, nós precisamos de sabedoria, né? E não deixar dominar por nenhuma delas. Então, assim, vimos no livro da Ajuda Idônea assuntos maravilhosos. Primeira coisa, aí eu vou um pouquinho mais para as casadas agora, mas atenção, solteiras, o de vocês está guardado, hein? Então, primeira coisa, nós somos um presente. A irmã começa que nós somos um presente de Deus para nossos maridos. Acho que quem ganha presente sabe que não quer um presente inútil, né? A gente gosta, se satisfaz quando é um presente útil, bonito,
né? Às vezes não tem uma utilidade, mas é bonito você ver assim na estante, você olha, você sente prazer. Né? Então, nós somos esse presente para os nossos maridos. Então, como presentes, nós também devemos ser agradáveis, nós devemos trazer gozo para os nossos maridos, nós devemos ser úteis a eles. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, está lá em Provérbios, não é isso? 12, 4a. Teve agora recentemente, aí pode, mas eu seria uma ajudadora maravilhosa, mas meu marido, né? Meu marido não ajuda muito, meu marido não reconhece, mas meu marido, eu fiz para ele não levantou nem a vista. Né? Mas meu marido chega tarde em casa, quando chega já pergunta pela janta, eu estou descabelada, morta de cansada. Mas meu marido, então a gente tem uma tendência a olhar muito para o outro, apontar muito o outro para o outro, esperando do outro. Como eu disse numa conferência agora recente em Fortaleza, o irmão Romeu Bornelli disse assim, irmãos, né, de uma forma geral, vocês se casaram com a pessoa certa. Não coloquem defeito. O Senhor não erra. O erro está em nós. Então, porque eu conheço uma irmã que ela diz, não, porque meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, não sei o que e tal. Porque quando meu marido chegou em casa, eu disse, como é que estava a sua fisionomia? Como é que você recebeu o seu marido depois de passar o dia todo fazendo coisa errada? Mas como é que você estava em casa quando o seu marido chegou? Ele chegou e disse, cheguei em casa, ou chegou e disse, vixe, vou voltar. Então, a tendência da gente é botar sempre, né, transferir a responsabilidade para o outro. E vamos trazer, quando começamos a leitura dessa apostila, a gente fez uma ressalva. Vamos nos analisar, vamos esquecer, a leitura é para nós, é para a nossa edificação. Vamos nos analisar. Então, não condicionemos as nossas ações, as nossas responsabilidades, à receptividade dos nossos maridos ou nossos filhos, a reconhecimento, porque, antes de tudo, fazemos para o Senhor. Né? Então, assim, vamos lembrar também que o Senhor está trabalhando em nós, através dos nossos maridos, dos nossos filhos, do desempenho que nós temos em nossos lares. O último capítulo do livro, as irmãs devem recordar, falou sobre a questão de Abraão e Sara, né? Quando ainda era Abraão e Sara, que Sara omitiu ser irmã dele para preservá-lo. E tinha uma passagem que a irmã dizia mais ou menos assim, que Sara estava aprendendo a obedecer a Abraão, Abraão aprendendo a obedecer ao Senhor, e o Senhor estava trabalhando nos dois. Então, é isso que o Senhor faz até hoje. Nós estamos aprendendo e o Senhor está trabalhando. Não é possível, vou repetir aqui, que a gente saia daqui da mesma forma. Irmãs, o Espírito hoje de manhã foi derramado aqui, através dos louvores. Quem não foi tocado, irmãs? Foi maravilhoso. O Senhor venha preparando. Antes a gente estava orando, né, pela esfera, pelos corações, e o Senhor foi resposta de oração. O Senhor estava preparando tudo isso aqui. Então, o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Nesse momento, a palavra está sendo semeada. Que o Senhor encontre corações férteis para que ela seja frutificada 100%. Então, o que é requerido de nós para essa edificação? Né? Porque a edificação, como eu disse, é nossa. A mulher sábia edifica. Então, deixa eu ver aqui. O primeiro ponto, se a irmã puder passar. Não, tranquilo. A edificação dos nossos lares é nossa responsabilidade, o que é requerido de nós. Então, eu peguei alguns pontos do Ajuda Idônea para meditar um pouquinho das irmãs, quais são os materiais que nós estamos utilizando para isso. O primeiro ponto, sermos alegres. Atenção para o verbo. Sermos
alegres. É essência. Não é estarmos alegres. A irmã passou por uma perda do filho. Era um momento de tristeza. Ela estava triste. Mas não era a essência dela. Ela é alegre. Nós passamos por momentos de dificuldades. Mas nós não somos tristes. Nós somos alegres. E isso deve ser realidade em nossas vidas, em nossos lares. É a essência. A alegria do Senhor é a nossa força, diz em Neemias. Em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Não são em circunstâncias. Não é num passeio. É bom. Aqui nós estamos alegres. Mas quando sairmos daqui, quando chegarmos em casa, quando muitas enfrentarem as dificuldades do dia a dia, vão continuar alegres? Deveriam. Porque essa é a nossa essência. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos alegres. Em Provérbios 15:13, eu acho que todas querem ser bonitas. O coração alegre aformoseia o rosto. E tem outros versículos mais que as irmãs devem ter conhecimento, que eu não citei aqui, mas também podem pesquisar. E por que somos alegres? Porque a nossa alegria não está condicionada a pessoas, a circunstâncias. A fonte de nossa alegria é o próprio Senhor. Deve ser o próprio Senhor. Então, vamos pôr os nossos olhos no alto. Como é que Paulo diz? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Então, o Senhor é a fonte de nossa alegria. Tem o versículo também de Salmo 121:2, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Estamos tristes? Elevemos nossos olhos para os montes, é de lá que vem o nosso socorro. Então, nossa alegria deve ser do alto, não deve estar condicionada. O Senhor, então, já nos instruiu, né? Aonde acharmos a nossa alegria, aonde buscarmos nossa alegria. Então, primeiro material, sermos alegres já está. Segundo, sermos agradecidas. Devemos ser pessoas gratas. Quantas coisas o Senhor não tem feito por nós? Estamos aqui, respirando, saudáveis, alimentadas, seguras nos braços do Pai. Temos muito o que agradecer ao Senhor. Ele nos tirou do lago de fogo. Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Por que não sermos gratas? Por que ainda olhar coisas tão pequenas? Por que ainda darmos tanto valor a coisas tão pequenas quando nós temos a vida eterna? Então, nós temos a obrigação de sermos gratas, porque tudo nos foi dado. Todas as riquezas ocultas em Cristo nos foi dado. Por que não sermos gratas? Por que ainda sermos murmuradoras? Por que ainda ver tantos defeitos? A palavra diz, né, em Provérbios 21:9-19, eu vou fazer uma junção dos dois. É melhor morar no canto eirado ou numa terra deserta, aí já vai para outro, né? Do que com uma mulher rixosa e iracunda na mesma casa. Aquela mulher que está reclamando de tudo. Porque o marido compra o feijão porque esse feijão está velho. Faz um arroz porque esse arroz está duro, não está legal. Porque está faltando isso, porque está faltando aquilo. Eu tenho um cunhado que ele vê muito o que falta. E a gente tenta trazer para ele
trazer ele, aliás, para ver o que tem e sermos gratos. Então, vamos virar essa chave também. Por que sermos agradecidas? Porque confiamos no Senhor. Porque sabemos que os nossos cuidados, as nossas necessidades não estão ocultas a seus olhos. Nós temos os nossos fios de cabelo contados. O Senhor não vai ver nossas necessidades. Por que sermos tão murmuradoras? Vamos ter um coração mais grato ao Senhor. E onde procurar forças para sermos gratas? Na palavra, na comunhão, é a nossa fonte. A palavra tem as promessas do Senhor. A palavra tem as promessas do Senhor sendo cumpridas. Na palavra nós temos a fidelidade do Senhor. Na palavra nós temos promessas a serem cumpridas. Vamos depositar nossa fé nessa palavra, no que o Senhor tem nos prometido. Segundo ponto, material, palavra. Terceiro, sermos sábias. A mulher sábia edifica. Não é a mulher edifica, é a mulher sábia edifica. Não com sabedoria humana. Como eu disse, tantas psicologias, tantos ismos que tem por aí, mas sábias com a palavra. A sabedoria, o próprio Senhor, Provérbios fala, né? Então, busquemos mais ao Senhor. Temos, como eu disse, ferramentas, nós podemos utilizar, não cegamente. Vamos submeter a palavra. A palavra é o nosso crivo. É onde nós devemos medir. É o fiel da balança. É a palavra. Vamos sempre nos sujeitar a ela. Não há assunto que não seja abordado na palavra. A Mércia falou um ponto também muito interessante. Se você não encontra respostas que você necessita diretamente na palavra, mas encontra princípios que vão nortear decisões, vão nortear posicionamentos. Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, eu penso nisso, eu penso naquilo. O que é que a palavra diz a respeito disso? Porque Confúcio, porque Aristóteles, porque não sei o quê. O que é que o Senhor fala? O Senhor é a sabedoria. Nos nossos lares nós precisamos, com os nossos maridos, como lidar com eles, com os nossos filhos, para as solteiras, com nossos pais, como lidar com finanças, o que cozinhar. Precisamos de sabedoria para tudo. Quando falar, quando calar, quando cala e deveria ter falado. Precisamos de sabedoria para tudo. O livro de sabedoria, da sabedoria, né, que é o de Salomão, o Eclesiastes, diz que tem hora para falar, para calar, para arrumar, para derribar. Tem hora para tudo. Essa sabedoria que nós precisamos estar revestidas dela. Como se portar com outros irmãos. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor. Nós encontramos a sabedoria que nós precisamos para o nosso dia a dia. E no Espírito. Porque o Senhor nos revestiu do Espírito de poder, de amor, de moderação. O Senhor disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Está em João 14, 26. Então, no Espírito, o Espírito, voltemos-nos ao Espírito. O Espírito é o próprio Cristo, o Espírito é a sabedoria. Né? Então, Espírito, palavra, voltarmos ao Senhor, material, sermos sábias. Quarto ponto, sermos prudentes. Eu não fui prudente hoje. Chorei horrores aqui. Eu não fui prudente, não trouxe lencinho. Não trouxe. Enquanto eu estava, eu disse, nossa, eu vou falar sobre prudência. Não trouxe. Quer ser prudente? É agir com sabedoria, com discernimento, com cautela. A palavra prudente
Vem do latim, que é prudens, que significa previdente, a que prevê, ou que age com conhecimento de causa. Então, eu não previ, embora eu já suspeitasse que eu ia hoje me acabar. Mas eu, não sei, na hora, vim-me embora e não previ. Não fui prudente. Mas para isso precisamos também, em nossos lares, ser aquelas proativas, aquelas que se antecipam às ações, sermos diligentes. Um planner nessa hora faz muita diferença, né? Nos ajuda a organizarmos as nossas tarefas do dia a dia, sempre em oração, sabendo o que é prioridade, o que não é. Então precisamos, mais uma vez, voltamos, ser sábias. Então, aquelas que não têm, eu não sou muito... Eu tenho um pouco de dificuldade quanto a isso, a organização de tempo. Mas, enquanto eu meditava aqui, eu percebi que todas nós temos o Espírito que nos capacita. Nós temos o Espírito de sabedoria a realizar essa obra em nossos lares. Eu acho que a esse ponto ninguém aqui está em dúvida que nós somos edificadoras dos nossos lares, né? Que nós estamos realizando a obra de Deus nos nossos lares, que nós estamos ministrando Cristo em nossos lares. Eu espero que a essa altura do campeonato nenhuma duvide disso. Então vejamos o que é que Deus nos dá para essa obra. Quando a gente lê lá no tabernáculo, quando estava para erigir o tabernáculo e até o próprio templo, o Senhor levantava pessoas para fazer a obra. Mas as irmãs conhecem um ditado que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então, isso a gente vê na palavra. O Senhor levantou, escolheu primeiro e depois Ele capacitou. Todas nós aqui fomos escolhidas, graças ao Senhor. Então, nós também seremos capacitadas e estamos nesse processo de capacitação. E aí, lá em Êxodo diz, o Espírito de Deus o encheu as pessoas, né? De habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Então, o Senhor nos escolheu. Se Ele nos escolheu, Ele nos capacitará. Como nós já temos certeza que somos escolhidas, nós estamos, sim, irmãs, nesse processo de capacitação. Então, lembremos sempre disso. Nosso material para a edificação deve vir do alto. Eu vou estar sempre batendo nisso. E nós somos capacitadas para isso. Quinto ponto, sermos amorosas. Amar nossos maridos, nossos filhos. Em João 13:1 diz que o Senhor nos amou até o fim, sem condição, sem reservas, dando a própria vida. Esse é o modelo de amor que nós temos. Em João também 3,16 diz que ele amou de tal maneira, de uma maneira que nós não podemos nem cogitar, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. O amor não é só de palavras, é em ações também. Lá em Tiago diz, né, mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Porque pelas minhas obras eu mostro a minha fé. Então, a fé sem obras é morta. O amor também precisa ser demonstrado em ações. Era interessante. E sim, tem uma coisa, em ações, mas em ações necessárias a cada um. Não é a mesma forma que eu mostro um amor para Ana Lu, eu vou mostrar para Messia, eu vou mostrar para Miriam, Não, cada um tem a sua necessidade. Se você ama, você vai satisfazer a necessidade daquela pessoa. Meu marido, eu venho de uma família muito seca em demonstração de amor. E meu marido era muito carente. Os pais dele se separaram quando ele ainda era muito pequeno. Ele não teve, esse aconchego de lar.
E antes da gente casar, ele disse, eu sou carente. Sou muito carente. Eu digo, ok, estou pronta, né? Eis-me aqui. Só que não. Eu só queria casar. Pensei, E aí ele foi, passado o tempo, minha demonstração de amor qual era? Eu estou cozinhando, casa está limpa, roupa está lavada, estou demonstrando meu amor por ele, estou cuidando dele. Mas qual era a necessidade dele? Deitar aqui, fazer um cafuné, como é que você está? Né? Então, a demonstração de amor também passa pela necessidade do outro. Um filho pode ter uma determinada necessidade e sentir o amor da mãe quando está suprindo aquela necessidade, um outro de uma outra forma. Então, o amor tem isso também. O amor, ele é doação. O amor, ele é sacrifício. Porque nem sempre a pessoa está disposta. Um marido pode interpretar um amor numa comida bem feita. Olha, ela fez isso aqui para mim, né? Ela sabe que eu gosto desse prato. Mas pode ser um momento que a gente não estava afim de fazer esse prato, eu estou cansada, eu trabalhei, os meninos hoje deram trabalho, arrumei a casa todinha, aí gosta tanto desse prato, eu vou fazer esse prato. É sacrifício também. E para sermos amorosas, a cruz é imprescindível, irmãos. É levarmos à morte. A nossa autojustificação não fez por quê? Estava cansada, se justificando. Estava cansada, se era possível, eu não posso. Eu não me canso, eu não sou ser humano. Eu sou uma máquina, ninguém me entende. A autojustificação, precisamos levar à morte a autopiedade. Eu sou uma coitada, ninguém me vê. Ninguém vê as coisas que eu faço aqui em casa. Tadinha de mim. Oi? Eu sou escrava. Sou escrava. Eu sou escrava mesmo dessa casa. Para burra véia aqui fazer. Né? Sobra para mim mesmo. Então, a justificação é a autoglorificação. Fui eu que fiz. Né? Tá aí, tá vendo a casa arrumada? Se não sou eu. Se não sou eu. Eu quero... Eu já disse essa frase. Quero saber que vai ser quando eu morrer. Quero saber como é que vocês vão se virar quando eu morrer. Quando eu não estiver mais aqui, vocês vão me dar valor. Eu já disse isso. Então, a gente precisa, irmãs, levar à morte isso. O amor, ele é silencioso. O Senhor não saiu falando para os 4 cantos da terra. Eu vou morrer por vocês. Eu vou tirar vocês do lago de fogo. O Senhor não falou isso. Foi um amor silencioso. Quando ele foi ao Calvário, ele não disse uma palavra. Ele não se justificou. Apanhou em silêncio. Porque ele sabia o que estava reservado para ele. E nós precisamos saber o que está reservado para nós. Esse é o amor que nós devemos seguir. É nesse amor que nós devemos nos espelhar. Esse amor também nós podemos encontrar no Espírito. É um fruto do Espírito. Né? Está lá. Então, nos voltemos mais para o Espírito. Para sermos amorosas com são nossos maridos e nossos filhos. O Senhor nos amou, pecadores, inimigos dele. E nós temos esse amor dentro de nós. Vamos nos amar, vamos amar nossos maridos, nossos filhos, nossos lares, nossos pais, com esse amor que vem do alto. 6, sermos castas, né? Sermos discretas.
Vamos andar no Espírito. Paulo diz, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se somos mulheres espirituais, andemos como espirituais. Teve um capítulo que foi falado sobre isso, né? Sobre como se vestir, roupas adequadas para determinados ambientes, né? Vamos estar... mas isso edifica o lar? Edifica. Nós somos espelho para os nossos filhos. Nós saímos com nossos maridos. Ó, aquela dali, a mulher daquele irmão ali, olha. Crente é quente. Já ouvi muito disso. Crente não é quente. Então, isso traz vergonha, traz desonra para os nossos maridos. Onde nós andamos, nós levamos o nome deles. Nós carregamos a presença deles conosco. Às vezes não é... Quem é aquela irmã? Não sei o nome não, mas é a mulher daquele irmão. Então, estejamos atentas a isso também. Em 1 Pedro 3, de 3 a 6... diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, o que é que está dizendo? Para as mulheres não se cuidarem? Não se ataviarem? Acho que não está falando isso, não. Está dizendo, não seja o adorno da mulher. A beleza da mulher. Não seja isso o valor que tem dela, que elas têm. Não seja o que é exterior, mas o que é interior. Então, nós devemos nos cuidar. Nossos maridos merecem isso. Nós merecemos isso. Nós precisamos nos sentir bem conosco. Tá uma gordurinha aqui e tal, não sei o que, eu vou fazer uma dieta. Vou fechar a boca, estou nesse processo ainda de convencimento. E aí, vamos fazer isso. Eu não pinto, mas aquelas que pintam cabelo se sentem bem pintando, pintem, mães. Então, vamos nos cuidar, mas não seja isso a nossa beleza. Né? Então, quando estamos no Espírito, mais uma vez, nós temos essa sensibilidade. Nós temos o discernimento de o que usar, onde usar, como nos portarmos em determinados cantos, né? Nossas filhas, principalmente, olham muito para a gente. Né? Aquelas que têm filhas. O menino vai mais, né? Toma mais como espelho o pai. Mas para aquelas que têm filha, certa vez, eu estava contando até para as irmãs. Eu estava repreendendo minha filha e ela estava rebatendo. Ela tinha 3 para 4 anos. Eu lembro demais, a gente estava na cozinha e eu falando com ela, repreendendo ela, e ela desse jeito. Mas por que não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi falando comigo. Aí eu fiz, ei, mocinho, onde é que você aprendeu isso? Quando eu olhei, aí eu fiz, vá para o quarto agora, eu não vou discutir com você, estou mandando... Pequenininha, né? Então, não adianta. Eles são esponjinhas, como dizem. Eles se espelham na gente. E vão se espelhar na forma como nós tratamos nos nossos maridos, provavelmente vão fazer isso, vão reproduzir isso com os maridos também. Nossos filhos, aí os homens, né, os meninos, podem muito bem ver a forma como nós tratamos os pais deles.
Se for de forma adequada, eles não vão aceitar qualquer menina que trate eles diferente. Porque o espelho que eles tiveram foi de uma mulher idônea, que respeitava o pai, que honrava o pai. Então, eles não vão aceitar qualquerzinha. Não vão. Diz, não, eu não quero menos do que minha mãe foi para o meu pai, não. Então, nós somos modelos para os nossos filhos, precisamos estar atentos a essa questão da discrição, né, de castidade, e a comunhão com Cristo, com os irmãos. Irmãs, eu estou falando muito da comunhão vertical, mas a horizontal é imprescindível. Comunhão com irmãs, com mais vivência, com mais experiências. Receber de cada um dos irmãos, das irmãs, ou irmãos, porque às vezes somos orientados por casais, receber de cada um deles o que eles têm de Cristo para nós. Nós somos edificados mutuamente também, nessa comunhão horizontal. Então, nós precisamos de comunhão, chamados à comunhão, lembram, né? A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, nós precisamos da comunhão horizontal também. O 7º ponto, sermos ajudadoras idôneas. Tem uma regrinha de português, um negócio para saber objeto direto, objeto indireto, tal, que diz desse jeito. Quando nós ajudamos alguém a fazer algo. Quem nós ajudamos? A fazer o quê? Ajudadoras idôneas. Quem nós ajudamos para fazer o quê? No início nós falamos aqui que a comunhão é para a edificação. Então nós já sabemos. A resposta da segunda é para a edificação. Mas ajudar quem? Quem está edificando nos nossos lares? O peso disso está sobre quem? Casal. Então, quem nós devemos ajudar? Nossos maridos. Eles têm a planta. Eles têm o governo. Vamos construir essa parede, vamos derrubar essa, vamos ampliar essa sala, Os irmãos estão entendendo, né? E nós somos aquela que edifica. Vamos construir aqui. Está dizendo para construir aqui, nós vamos construir aqui. Vamos derrubar essa daqui, nós vamos derrubar essa daqui. Ele deu a ordem que essa sala vai ser ampliada. A pia vai sair daqui e vai para outro canto. Nós seguimos, nós ajudamos. Mas a planta está na cabecinha deles. Eles dão o norte, eles dão o rumo e nós ajudamos. Eles são o arquiteto, os arquitetos. Então, nós ajudamos nossos maridos na edificação dos nossos lares. As irmãs devem saber aqui a composição, como nós somos constituídos. Espírito, a irmã conhece, né? Aqueles círculozinhos, espírito, a alma e o corpo. A obra começa onde? No espírito. É onde o Senhor nos ganha primeiro. E vai se expandindo. A luta é grande para a alma. E quando o Senhor voltar ao nosso corpo, que é o último estágio. Mas começa no espírito. Começa no menor. Então vamos para nossos lares. Qual a menor partícula que tem nos nossos lares para começar a edificação? Quem poderia dizer? Partindo desse princípio, do menor, depois o outro, depois o outro. Nós vamos edificar. Fomos chamados à comunhão para edificar. Por favor, irmã, faça a pergunta novamente, mas seja mais clara. Nós fomos constituídos de espírito, alma e corpo. Vamos pegar esse princípio e transportar para a edificação. O que seria na edificação o primeiro aspecto para a gente edificar? Nossos maridos primeiro.
Nós mesmos. Nós, fazendo uma alusão, nós seríamos o Espírito, nesse princípio. Então, a edificação começa com nós mesmos. Por isso, quando a gente estava lendo o livro, eu dizia, não vão pensar nos maridos. Aqui somos nós. Nós estamos sendo edificados. Então, nós. Depois quem? Depois onde? Nossos lares. E depois onde? Assembleia. Às vezes a gente quer inverter isso. Negligencia o lar. Está o tempo todo lá de fora, mas serve serviço de criança, serve no louvor, serve com a palavra, junto com as mulheres. E o lar? A irmã Derby fala isso, né? Que às vezes as irmãs se ocupam tanto fora, até como uma fuga das suas responsabilidades dentro de casa. E mais ainda, com ela mesma, na comunhão dela com o Senhor. Então, esse é o princípio. Nós, nossos lares, é consequência a Assembleia. Porque nós estamos bem, porque o nosso lar está bem, porque o nosso lar está servindo, então a Assembleia está bem. Não vamos inverter esse princípio. É reflexo, exatamente. Então nós precisamos estar bem com o Senhor, devemos estar bem com o Senhor, porque nós vamos ser aquelas também, porque nossos maridos têm a responsabilidade deles, mas que ministram Cristo nos nossos lares. Nós servimos Cristo em nossos lares. Devemos estar atentas ao nosso serviço em casa. Como nós estamos servindo. Nós somos servidoras nos nossos lares. Devemos estar atentos aos detalhes. E nós somos mulheres. Nós somos detalhistas. Nós somos detalhistas. O homem não foi dotado, alguns talvez, mas o homem em si não foi dotado, não tem uma capacidade de fazer isso. Olha que coisa linda, gente. Nós somos detalhistas, o Senhor nos deu isso. Vamos estar atentos a isso. Vamos estar atentos à arrumação nos nossos lares. Traz paz, uma casa organizada. Não consigo muito, confesso a vocês. Limpa até vai, organizada muito não, porque meu menino sai deixando coisa para tudo que é canto. E certa vez eu disse, eu prefiro uma casa em paz do que também... Esse brinquedo está fora de canto, essa camisa está aqui. Como é que pode? Eu acabei de guardar isso aqui, o que é que já está fazendo aqui de novo? Eu olho, eu faço abstrai, está todo mundo bem, está limpa, está limpa. E vamos, já. A cruz é importante. E a gente precisa ter essa sensibilidade também. É bom uma casa arrumada, é lindo. Mas uma casa sem vida é horrível. A paz reinando, está tudo bem. Mas vamos atentar para esses detalhes nos nossos lares, que traga paz, né? É uma forma de ajudarmos. Vamos atentar para a questão do financeiro, foi falado isso também, né? Na leitura do livro. Sermos aquelas que não gastam de forma irresponsável os recursos financeiros, aquelas que procuram formas de economizar, que aprendem coisas para evitar gastar fora. Aí eu me depilo, mas eu gosto de depilação a laser. E o marido ralando. Irmã, compra uma cerinha, sabe se não é alérgica? Compra uma cerinha, bota na perna, levanta, reco. Tá bem. Se tem condições, vai lá.
estou recriminando não, mas às vezes não tem, e coloca um jugo pesado sobre o marido. E a gente, não, porque será possível, eu vou me mimar. Agora é essa, né? Eu vou me mimar. Marido ralando, e ela, não, porque não é possível que eu não tenha direito nem a isso. São coisas que eu sei que a gente fala, né? Devemos ser fazedoras de boas obras, a irmã fala, né? Não apenas aos de fora, mas aos nossos lares, em nossos lares também. Submissas, isso tudo está dentro do ajuda idônea, viu? Submissas, primeiramente ao Senhor, fizemos inúmeras ressalvas quanto a isso, contra extremismos, né? Primeiramente ao Senhor, e até a submissão ao marido tem limites, nós vimos isso, teve um capítulo falando sobre isso. E, irmãs, principalmente, tem um versículo que diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não vamos tentar fazer essas coisas com a força do nosso braço. Vamos cansar, vamos nos desapontar, vamos nos desencorajar, frustrar. Então, vamos depender do Senhor em todas essas coisas. Até porque também, se fizermos com a força do nosso braço, é madeira, feno e palha. Vai ser queimado. Então, vamos nos atentar a isso. E já finalizando, porque esse foi o último ponto, lembrando que prestaremos contas ao Senhor, primeiramente daqueles que o Senhor nos confiou. Marido e filhos. O que fizemos com esses que o Senhor colocou sob os nossos cuidados? Para edificar, irmãs, com ouro, prata e pedras preciosas, tem um preço. São materiais preciosos. Não vem de graça. E o preço somos nós mesmas. É um serviço sacrificial. Recebemos de Cristo o que transmitimos à nossa família, que servimos Cristo. O que recebemos é tão precioso, mas tão precioso, que a gente não tem como edificar um prédio de não sei quantos andares. Nós edificamos coisas pequenininhas. Não é visto, muitas vezes, a olhos humanos, de tão precioso que é. Então, são nas pequenas ações que nós edificamos. É no dia a dia, nos pequenos afazeres da cozinha, em pequenos detalhes na arrumação da mesa, na hora de servir. Nas atividades com nossos filhos, seja fazendo atividade de escola ou uma atividade lúdica. Na hora da refeição, sentarmos todos à mesa, partilharmos da refeição, de preferência sem celular, sem TV. É um momento de comunhão, a palavra diz que é sentada à mesa, onde a palavra é passada, é onde conversamos, né? Nos olhamos. Cuidamos uns dos outros, que às vezes o dia é tão corrido, pelo menos na hora da refeição. Lá em casa a gente assistia, jantava, almoçava, fazia refeição com a TV ligada. Um dia, graças ao Senhor, meu marido foi iluminado e disse, de agora em diante, nada. Pode estar assistindo na hora. Chegou a hora da refeição, dê um pause, todo mundo à mesa. Celular, nem fone de ouvido, nem nada. Sentados à mesa. Graças ao Senhor por isso. Eu encorajo as irmãs nesse sentido. É uma conversa com o marido na hora de dormir. Às vezes o dia é tão corrido. Quem aqui nunca chegou até 3 horas da manhã, às vezes só deitado, perdendo o sono, e parece que tem uma conversa que não se vê com o marido há 1 ano. E fulaninho, não sei o que, mas lá eu já tive inúmeras. Então, às vezes, o dia é tão corrido, o marido trabalha, a esposa trabalha, ou está correndo no dia a dia com as crianças, e aquela coisa todinha, tantos afazeres, aí de noite, quando deita e faz, e aí? Não, tá, foi.
Mas vai trocando a conversa, vai. É nesses momentos que também conversa com o marido, que sabe os anseios dele, que a gente pode se abrir também, falar de nossas dificuldades. E vamos nos edificando. Importante. E para finalizar realmente, no tribunal de Cristo, o irmão Stephen Cowell fala isso, saltou aos meus olhos. Ele buscará Ele mesmo na nossa edificação. É o único material que é aceito. Deus Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo. Ele não aceita nada menos, porque mais não existe, nada menos do que Cristo. Todo o prazer dele está no Filho. Não devemos apresentar nossas obras sem Cristo, sem essa edificação, com ouro, prata e pedras preciosas. Por isso, Paulo alerta, né? Cada um veja como edifica. Que possamos cada um ir diante do Senhor e vermos como estamos edificando os nossos lares. E que o Senhor nos ajude. Amém.